Quantas vezes você conheceu alguém que parecia incapaz de fazer mal a uma mosca, mas que te deixava com uma sensação estranha, um desconforto inexplicável? Quantas pessoas santas você encontrou que nunca se irritam, nunca criticam ninguém, sempre têm um sorriso doce no rosto, mas que de alguma forma conseguem te fazer sentir culpado, inadequado ou em dívida eterna com elas? E quantas vezes você mesmo fingiu estar bem quando queria explodir, sorriu quando queria gritar, foi gentil quando queria ser honesto? O lado sombrio das pessoas gentis é talvez uma das descobertas mais perturbadoras e revolucionárias que Carl Jung fez sobre a natureza humana. É a revelação de que por trás da bondade excessiva, da gentileza performática, da santidade aparente, pode estar escondida uma sombra tão densa e destrutiva quanto qualquer crueldade explícita. E você sabe qual é o mais perverso dessa dinâmica? Essas pessoas não estão conscientemente sendo manipuladoras ou cruéis. Elas genuinamente acreditam ser boas, evoluídas, superiores moralmente àqueles que expressam suas emoções negativas diretamente. Construíram uma identidade tão perfeita ao redor da bondade que perderam completamente o contato com sua própria raiva, inveja, egoísmo, crueldade, aspectos que continuam existindo, mas agora operam nas sombras. Carl Jung descobriu que, quanto mais brilhante a persona, mais escura a sombra. As pessoas que se identificam completamente com a luz, com a bondade, com a perfeição moral, automaticamente criam uma sombra proporcionalmente densa, que se manifesta de formas indiretas, passivo-agressivas, sutilmente destrutivas. Este vídeo vai te mostrar, sem romantização e sem piedade, como funciona a psique daqueles que nunca admitem ter pensamentos ruins. Como a gentileza forçada se torna uma forma sofisticada de controle emocional. Como a bondade que nega sua própria sombra se transforma no tipo mais perigoso de crueldade, a crueldade que se veste de virtude. São pessoas que dizem, eu nunca me irrito, enquanto punem com frieza glacial. Que afirmam, eu amo todo mundo, enquanto julgam secretamente quem não alcançou seu nível de evolução. Que pregam perdão enquanto guardam rancores que nunca admitem sentir. Que se dizem pacíficas enquanto criam guerras emocionais silenciosas ao seu redor. E o mais cruel é que essa sombra negada não desaparece. Ela se infiltra em cada gesto aparentemente amoroso, em cada palavra aparentemente doce, em cada ação aparentemente altruísta. Porque quando você nega metade de sua natureza humana, essa metade não morre. Ela apenas encontra formas mais criativas e destrutivas de se expressar. Este vídeo não é sobre atacar pessoas genuinamente bondosas ou desvalorizar a gentileza autêntica. É sobre revelar a diferença entre bondade integrada, que reconhece e abraça toda a complexidade humana, e bondade disfarçada, que usa virtude como máscara para esconder aspectos rejeitados da personalidade. Se você já se sentiu manipulado por alguém santo demais, se já foi ferido por gentileza, que vinha com cobranças implícitas, se já questionou por que algumas pessoas boas te fazem sentir tão mal, este vídeo é sua validação. É hora de entender a verdade sombria que Jung descobriu sobre a natureza da bondade não integrada. A pessoa excessivamente gentil nasce de um processo psicológico que Jung chamava de identificação com a persona luminosa. É quando alguém, geralmente ainda na infância, decide inconscientemente que para ser amado, aceito e valorizado, precisa ser exclusivamente bom. E para manter essa imagem perfeita, desenvolve uma capacidade quase sobrenatural de negar, reprimir e projetar qualquer aspecto de si mesmo que possa contradizer essa bondade idealizada. Essa alquimia perversa funciona através de uma série de mecanismos psicológicos sofisticados. Primeiro, há a repressão. Toda raiva, inveja, egoísmo, crueldade é empurrada para o inconsciente com tanta força que a pessoa genuinamente perde o contato com essas emoções. Ela não está fingindo não sentir raiva. Ela realmente não tem acesso consciente à sua própria raiva. Depois vem a projeção. Todos esses aspectos negados são inconscientemente projetados nos outros.
A pessoa gentil vê nos outros a raiva que não consegue reconhecer em si mesma, a inveja que nega carregar, o egoísmo que se recusa a admitir, e então se posiciona como vítima dessas qualidades negativas que, na verdade, são suas próprias sombras projetadas. Carl Jung observava que tudo aquilo que irritamos nos outros carrega informações sobre nossa própria sombra não integrada. A pessoa excessivamente gentil fica particularmente perturbada com manifestações diretas de raiva, egoísmo ou conflito, porque essas expressões ecoam exatamente aquilo que ela mais teme reconhecer em si mesma. O que torna essa dinâmica particularmente perigosa é que ela cria uma dissociação profunda dentro da psique. A pessoa desenvolve uma personalidade consciente completamente divorciada de sua personalidade inconsciente. Por cima, só bondade, compreensão, amor incondicional. Por baixo, uma sombra cada vez mais densa, que precisa encontrar formas indiretas de se expressar. E é aí que começam os comportamentos passivo-agressivos, as manipulações emocionais sutis, as crueldades disfarçadas de cuidado. A pessoa não pode expressar raiva diretamente. Isso destruiria sua autoimagem. Então expressa através de frieza, silêncio punitivo, esquecimentos convenientes, comentários aparentemente inocentes, mas devastadoramente precisos. A alquimia perversa também transforma virtudes genuínas em armas emocionais. A paciência vira condescendência. A compreensão vira superioridade moral. O perdão vira arma para fazer o outro se sentir culpado. A compaixão vira forma de manter o outro numa posição inferior. Cada virtude aparente carrega uma sombra não reconhecida que contamina sua manifestação. Jung descobriu que essa pessoa desenvolve o que ele chamava de complexo de superioridade moral. Ela se vê como moralmente superior àqueles que expressam suas emoções negativas de forma direta. Não percebe que sua própria sombra está constantemente vazando através de suas supostas virtudes, causando frequentemente mais dano que a raiva ou egoísmo explícitos de pessoas menos evoluídas. O processo é particularmente cruel porque a pessoa perde completamente a capacidade de autorreflexão genuína. Como ela se identifica totalmente com o bem, qualquer feedback sobre comportamentos problemáticos é automaticamente rejeitado como incompreensão, projeção ou energia baixa de quem está dando o feedback. Essa pessoa também desenvolve uma necessidade compulsiva de ser vista como boa, como superior moralmente, como exemplo de virtude. E essa necessidade a torna incapaz de relaxar, de ser espontânea, de ser humana. Ela vive numa performance constante da bondade, onde qualquer deslize, qualquer momento de irritação genuína, qualquer expressão de necessidade pessoal é visto como falha moral. A alquimia perversa cria também uma dinâmica viciante. Quanto mais a pessoa reprime sua sombra, mais densa ela se torna. Quanto mais nega seus aspectos negativos, mais eles se manifestam de formas distorcidas e destrutivas. Quanto mais se identifica com a luz, mais escura se torna sua sombra inconsciente. E talvez o aspecto mais trágico dessa dinâmica seja como ela impede o crescimento real. Porque crescimento psicológico requer integração, não negação. Requer que a pessoa reconheça e aceite toda a sua complexidade humana, não que rejeite metade de si mesma. A pessoa excessivamente gentil fica eternamente presa numa versão imatura e idealizada de si mesma, incapaz de se tornar genuinamente sábia, compassiva ou forte. O que Jung descobriu é que essa pessoa não é realmente boa. Ela é apenas uma metade de um ser humano que rejeita a outra metade. E essa rejeição não elimina a sombra, apenas a torna mais perigosa, mais destrutiva, mais sutil em suas manifestações. A verdadeira bondade, Jung sabia, só pode emergir da integração consciente de todos os aspectos da personalidade, incluindo aqueles que preferimos não ver. A pessoa excessivamente gentil desenvolve um arsenal sofisticado de técnicas de manipulação emocional que são quase impossíveis de identificar porque se disfarçam perfeitamente de virtudes.
é a manipulação mais perigosa que existe, porque a vítima sempre se sente culpada por questionar alguém tão bom, tão evoluído, tão aparentemente altruísta. A técnica principal é o que Jung chamava de chantagem emocional através da virtude. A pessoa usa sua própria bondade como arma para controlar o comportamento dos outros. Depois de tudo que eu fiz por você, eu nunca faria isso com você. Pensei que você fosse diferente. Frases que soam como mágoa genuína, mas que funcionam como punições emocionais precisas para moldar o comportamento alheio. Há também a superioridade silenciosa. A pessoa nunca precisa dizer que é melhor que você. Ela simplesmente emana uma energia de superioridade moral que faz você se sentir automaticamente inferior, menos evoluído, menos consciente. É uma forma de dominação psicológica que acontece sem palavras, através de suspiros resignados, olhares condescendentes, silêncios carregados de julgamento. Carl Jung identificou que essas pessoas desenvolvem uma habilidade quase sobrenatural para fazer os outros se sentirem culpados por suas próprias necessidades, emoções ou limitações. Elas não atacam diretamente. Isso seria não espiritual, mas criam um ambiente emocional onde você automaticamente se sente errado por ser humano, por ter necessidades, por não ser tão evoluído quanto elas. A bondade condicional é outra arma poderosa no arsenal da pessoa excessivamente gentil. Ela é doce, carinhosa, atenciosa quando você está se comportando de acordo com suas expectativas implícitas. Mas no momento em que você a desaponta, que não corresponde à sua imagem idealizada de como você deveria ser, a frieza glacial substitui a doçura de forma tão sutil que você nem consegue identificar exatamente o que mudou. Essas pessoas também são mestras no que Jung chamava de inversão de vítima e agressor. Quando finalmente alguém explode com elas, quando alguém expressa frustração com suas manipulações sutis, elas se posicionam como as vítimas incompreendidas, como os anjos feridos pela brutalidade de pessoas menos evoluídas. E como elas nunca expressaram raiva diretamente, sempre parecem estar com a razão. A generosidade tóxica é outra manifestação comum. A pessoa dá, ajuda, se sacrifica pelos outros, mas sempre de uma forma que cria dívida emocional. Sua ajuda vem com expectativas implícitas de gratidão eterna, fidelidade inquestionável, admiração constante. E quando essas expectativas não são atendidas, a cobrança vem disfarçada de mágoa. Eu só queria ajudar. Jung observou que essas pessoas têm uma capacidade especial para identificar e explorar as inseguranças dos outros. Elas sabem exatamente onde você é vulnerável e sabem como tocar nessa vulnerabilidade de forma que pareça cuidado, mas que, na verdade, funciona como controle. Eu me preocupo com você porque, seguido de uma crítica devastadora disfarçada de amor. O perdão arma é talvez a técnica mais cruel. A pessoa diz que perdoa, que compreende, que não guarda rancor, mas usa esse suposto perdão como forma de se posicionar moralmente superior e de fazer a outra pessoa se sentir eternamente em dívida. O perdão se torna uma cadeia dourada que prende a vítima numa posição de inferioridade moral permanente. Há também a preocupação invasiva. A pessoa se intromete na vida dos outros sob o pretexto de cuidado e amor. Ela só quer o melhor para você. Então, se sente no direito de opinar sobre suas escolhas, criticar suas decisões, questionar seus relacionamentos. E qualquer resistência a essa invasão é interpretada como ingratidão ou falta de amor. As vítimas dessas manipulações angelicais frequentemente desenvolvem o que Jung chamava de confusão da realidade emocional. Elas sabem que algo está errado, que se sentem mal na presença dessa pessoa tão boa, mas não conseguem identificar exatamente o que está acontecendo. Se sentem loucas por questionar alguém tão aparentemente virtuoso. O mais cruel é que essas vítimas frequentemente começam a duvidar de suas próprias percepções, de suas próprias emoções, de suas próprias necessidades, porque se essa pessoa é tão boa e elas se sentem mal com ela, então, obviamente, o problema deve estar nelas mesmas. É uma forma sutil de gaslighting emocional
que corrói a autoconfiança da vítima. Jung descobriu que as pessoas mais vulneráveis a esse tipo de manipulação são aquelas com tendências people-pleasing, com baixa autoestima, com necessidade de aprovação. A pessoa excessivamente gentil identifica essas vulnerabilidades instintivamente e as explora de forma que sempre parece estar ajudando, cuidando, amando, quando na verdade está controlando, manipulando, dominando. A pessoa excessivamente gentil não destrói relacionamentos de forma dramática ou óbvia. Ela os corrói lentamente, como um veneno doce que vai contaminando cada interação, cada momento de intimidade, cada tentativa de conexão genuína. É uma destruição sutil que deixa as vítimas confusas porque aparentemente estão sendo amadas, cuidadas, protegidas, mas algo fundamental está morrendo dentro delas. Nos relacionamentos amorosos, essa dinâmica se torna particularmente destrutiva. O parceiro da pessoa excessivamente gentil gradualmente perde a capacidade de expressar suas próprias emoções, necessidades, frustrações, porque qualquer manifestação de humanidade imperfeita é recebida com mártir silencioso, com resignação dolorosa, com a mensagem implícita de "depois de tanto amor que eu te dou, como você pode me tratar assim?" Carl Jung observava que esses relacionamentos criam uma dinâmica de santo e pecador, onde um parceiro é sempre o virtuoso incompreendido e o outro é sempre o imperfeito que precisa evoluir. Não há espaço para igualdade, para conflito saudável, para crescimento mútuo. Há apenas a performance constante da santidade de um lado e a culpa constante do outro. A intimidade genuína se torna impossível, porque intimidade requer vulnerabilidade mútua. E a pessoa excessivamente gentil não pode se permitir ser vulnerável de forma autêntica. Sua vulnerabilidade é sempre performática. Ela se mostra ferida pelas imperfeições do outro, magoada pela falta de evolução alheia, decepcionada com a humanidade imperfeita que a rodeia. No ambiente familiar, essa pessoa cria filhos que crescem se sentindo culpados por simplesmente existir como crianças imperfeitas, porque cada birra, cada momento de egoísmo natural, cada expressão de raiva infantil é recebido não com limites saudáveis, mas com martírio silencioso, que ensina à criança que suas emoções naturais são feridas para a mãe ou pai tão amoroso. Jung identificou que essas crianças frequentemente se tornam adultos com severos problemas de autoestima, incapazes de expressar necessidades, constantemente se desculpando por existir. Ou, ironicamente, se rebelam violentamente contra toda forma de bondade, desenvolvendo uma aversão profunda a qualquer manifestação de cuidado ou amor. Nas amizades, a pessoa excessivamente gentil se posiciona como a amiga que sempre está lá, que nunca abandona ninguém, que ama incondicionalmente. Mas esse amor incondicional vem com condições implícitas muito rígidas. Você deve ser grato eternamente, deve corresponder à intensidade emocional dela, deve aceitar suas intromissões como manifestações de cuidado. O que torna essa dinâmica particularmente tóxica é que a pessoa excessivamente gentil tem uma necessidade compulsiva de ser necessária. Ela inconscientemente sabota a independência emocional dos outros para manter sua posição de salvador indispensável. Incentiva a dependência, enquanto prega a autonomia. Cria problemas enquanto se oferece como solução. Jung descobriu que essas pessoas desenvolvem uma espécie de vampirismo emocional disfarçado de altruísmo. Elas se alimentam da gratidão, da admiração, da dependência dos outros, mas fazem isso de forma tão sutil que parecem estar se sacrificando pelos outros, quando na verdade estão nutrindo seu próprio ego através da aparente abnegação. Nos ambientes de trabalho, ela se torna a colega que nunca reclama, que sempre ajuda, que faz de tudo pelo bem da equipe, mas que cria uma atmosfera de competição moral implícita onde todos os outros se sentem inadequados por não serem tão dedicados quanto ela. E qualquer sucesso alheio é sutilmente diminuído, qualquer reconhecimento dado a outros
é recebido com resignação martirizada. A pessoa excessivamente gentil também tem uma habilidade especial para criar triangulações emocionais. Ela usa sua posição de pessoa boa para mediar conflitos, dar conselhos, ajudar outros relacionamentos, mas sempre de uma forma que a mantém no centro, que a torna indispensável, que alimenta sua necessidade de ser vista como sábia e evoluída. O veneno mais insidioso que ela espalha é a culpa. Todos ao seu redor gradualmente desenvolvem um sentimento crônico de inadequação, de não serem suficientemente gratos, suficientemente evoluídos, suficientemente amorosos. É como se sua presença criasse um espelho distorcido, que sempre reflete de volta uma versão inferior de quem você poderia ser. Jung observou que os relacionamentos com pessoas excessivamente gentis frequentemente deixam as outras pessoas se sentindo emocionalmente constipadas, cheias de emoções que não podem expressar, de necessidades que não podem vocalicar, de frustrações que não podem compartilhar porque sempre são recebidas como ataques à bondade da pessoa santa. O mais trágico é que essa pessoa genuinamente acredita estar espalhando amor, cuidado, evolução espiritual. Não percebe que sua sombra não integrada está contaminando cada gesto aparentemente amoroso, transformando virtudes em armas, convertendo cuidado em controle, transmutando amor em manipulação. E porque essa contaminação é inconsciente, ela é quase impossível de confrontar ou curar sem um trabalho profundo de integração da sombra. A cura para a pessoa excessivamente gentil não é se tornar má, cruel ou egoísta. É fazer a jornada mais corajosa que existe, descer ao próprio inferno interior e integrar conscientemente todos os aspectos rejeitados de sua personalidade. É o processo que Jung chamava de individuação, tornar-se inteiro ao invés de apenas bom. O primeiro passo dessa jornada é talvez o mais doloroso. Reconhecer que por trás da máscara angelical existe uma sombra densa, real, ativa. Que a raiva negada não desapareceu. Ela se transformou em passiva agressividade. Que o egoísmo reprimido não foi transcendido, ele se manifestou como necessidade compulsiva de admiração e gratidão. Que a crueldade rejeitada não foi eliminada, ela se expressou através de manipulações emocionais sutis. Carl Jung dizia que prefere-se ser inteiro que bom, e para a pessoa excessivamente gentil, essa escolha é aterrorizante. Porque admitir que tem raiva, inveja, egoísmo, crueldade, significa destruir a identidade cuidadosamente construída ao longo de anos ou décadas. Significa enfrentar o terror de não ser mais vista como boa, evoluída, especial. O processo de integração da sombra exige que a pessoa aprenda a expressar suas emoções negativas de forma direta e saudável. Que aprenda a dizer não sem se sentir má. Que aprenda a sentir raiva sem se punir por isso. Que aprenda a reconhecer e expressar suas próprias necessidades sem culpa. É como aprender uma linguagem emocional completamente nova. Jung observava que essa jornada frequentemente passa por um período que ele chamava de dissolução da persona. A pessoa pode se sentir completamente perdida, sem saber quem é quando não está sendo constantemente boa. Pode experimentar uma crise existencial profunda, onde questiona tudo o que acreditava sobre si mesma. Mas é exatamente nessa dissolução que nasce a possibilidade de uma bondade autêntica. Bondade que não precisa negar a sombra para existir. Bondade que inclui a capacidade de ser firme quando necessário, de estabelecer limites saudáveis, de expressar descontentamento, sem se sentir má pessoa. Bondade que é escolha consciente, não compulsão inconsciente. A pessoa em processo de integração da sombra aprende a diferença entre bondade genuína e bondade performática. A genuína nasce da compreensão profunda de que todos os seres humanos carregam luz e sombra, e por isso merece compaixão real. A performática nasce da necessidade de se sentir superior àqueles menos evoluídos que ainda expressam suas sombras de forma direta. Jung descobriu que quando a pessoa finalmente integra sua sombra, ela paradoxalmente se torna muito mais compassiva e menos julgadora. Porque quando você reconhece e aceita sua própria capacidade para raiva, egoísmo, crueldade,
Você para de se chocar quando vê essas qualidades nos outros. Para de precisar se sentir superior a eles. Para de usar sua suposta bondade como arma de comparação. A integração também liberta a pessoa da necessidade compulsiva de ser vista como boa. Ela pode finalmente relaxar, ser espontânea, ser imperfeita, sem entrar em crise existencial. Pode expressar irritação quando algo a incomoda. Pode dizer não quando não quer fazer algo. Pode cuidar de suas próprias necessidades sem se sentir egoísta. O que emerge desse processo é uma pessoa genuinamente compassiva, não porque reprimiu sua capacidade para a crueldade, mas porque escolhe conscientemente a compaixão, mesmo conhecendo suas próprias capacidades destrutivas. É uma bondade que inclui força, limites, autenticidade. Uma bondade que não precisa de plateia, que não cobra retorno, que não usa virtude como máscara. Essa pessoa integrada também se torna muito mais segura nos relacionamentos. Pode expressar suas necessidades claramente, pode lidar com conflitos de forma direta, pode amor sem manipular, pode cuidar sem controlar, porque finalmente reconheceu e integrou todos os aspectos de sua humanidade. Jung sabia que a verdadeira santidade não é a ausência de sombra, é a integração consciente da sombra. Santos reais não são pessoas que nunca sentiram raiva, inveja ou egoísmo. São pessoas que sentiram tudo isso, reconheceram em si mesmas e escolheram conscientemente transcender através da integração, não da negação. A jornada da pessoa excessivamente gentil rumo à integridade é uma das mais corajosas que existem, porque requer abandonar a segurança da superioridade moral, a proteção da persona perfeita, o controle da manipulação sutil. Requer se tornar vulnerável de verdade, humana de verdade, real de verdade. Mas o que emerge dessa jornada é algo infinitamente mais valioso que a bondade performática. A capacidade de amar de forma genuína, de ajudar sem agenda oculta, de ser compassivo sem se sentir superior. É a diferença entre ser um anjo de papel e ser um ser humano integrado que escolhe conscientemente a luz, mesmo conhecendo profundamente sua própria escuridão. Se você chegou até aqui, provavelmente está se reconhecendo nesse espelho que pode ser extremamente desconfortável de olhar. Talvez tenha identificado em si mesmo padrões de bondade que não eram tão puros quanto gostaria de acreditar. Talvez tenha reconhecido momentos em que usou virtude como arma, gentileza como controle, amor como manipulação. E se isso dói, se gera resistência, se faz você querer defender sua bondade, saiba que essa própria defensiva pode ser evidência de que algo verdadeiro está sendo tocado. Ou talvez você esteja reconhecendo alguém em sua vida, um parceiro, um pai, uma mãe, um amigo, que sempre pareceu tão bom, tão evoluído, mas que de alguma forma conseguia te fazer sentir constantemente inadequado, culpado, em dívida. E talvez agora você esteja começando a entender por que a presença dessa pessoa tão amorosa sempre te deixava com um peso no peito que você não conseguia explicar. Carl Jung passava a vida inteira lembrando que não há luz sem sombra, não há totalidade psíquica sem imperfeição. E talvez seja exatamente isso que você precisa ouvir agora. Você não precisa ser perfeito para ser amado. Não precisa negar sua humanidade para ser valioso. Não precisa reprimir sua sombra para ser uma pessoa boa. A verdadeira bondade não nasce da negação de nossa capacidade para a maldade. Nasce do reconhecimento dessa capacidade e da escolha consciente de não exercê-la. A compaixão genuína não surge da superioridade moral sobre aqueles que ainda expressam suas sombras. Surge da humildade de reconhecer que todos carregamos as mesmas potencialidades para luz e escuridão. Quando você para de tentar ser exclusivamente bom e aceita ser completamente humano, algo mágico acontece. Você finalmente pode relaxar. Pode expressar irritação sem entrar em crise existencial. Pode ter necessidades sem se sentir egoísta. Pode estabelecer limites sem se sentir cruel. Pode ser autêntico sem se sentir má pessoa. E, paradoxalmente, é quando você aceita sua capacidade para a maldade que se torna genuinamente incapaz de exercê-la de forma inconsciente.
porque consciência é proteção. Quando você conhece sua própria sombra, ela para de agir através de você de formas sutis e destrutivas. Se algo neste vídeo mexeu profundamente com você, se reconheceu padrões que gostaria de transformar, se identificou manipulações que tem exercido sem perceber, escreva nos comentários, não como confissão que gera vergonha, mas como o primeiro ato corajoso de honestidade que pode iniciar transformação. Escreva sobre as vezes que usou bondade como forma de controle, sobre os momentos em que se sentiu superiormente moral a pessoas mais diretas em suas expressões, sobre a raiva que você tem negado, a inveja que você tem reprimido, o egoísmo que você tem disfarçado de altruísmo, porque nomear a sombra é o primeiro passo para integrá-la. Este canal é um lugar onde máscaras podem cair sem julgamento, onde você pode voltar sempre que precisar lembrar que ser inteiro é mais importante que parecer perfeito, que autenticidade imperfeita é mais valiosa que bondade performática, que você pode ser profundamente bom sem negar sua humanidade complexa. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora como compromisso de continuar essa jornada rumo à integridade psicológica. Porque aqui, toda vez que você assiste um vídeo até o fim, sua persona angelical e sua sombra negada podem finalmente se encontrar e descobrir que não são inimigas. São partes de um todo que precisa ser reconhecido e integrado. E talvez no silêncio entre uma palavra e outra, sua alma esteja sussurrando. Chegou a hora de parar de fingir ser apenas luz e aceitar que sou um ser humano completo. Chegou a hora de trocar a bondade que controla pela bondade que liberta. Chegou a hora de descobrir que a verdadeira santidade não é a ausência de sombra, mas a integração corajosa de toda a minha humanidade. O lado sombrio das pessoas gentis existe não para ser julgado, mas para ser reconhecido, integrado, transformado. Sua sombra não é sua inimiga. Ela é sua professora esperando para te ensinar sobre wholeness, sobre autenticidade, sobre o que significa ser genuinamente humano. Obrigado por ter a coragem de olhar para essa verdade que Jung descobriu e que pode ser tão difícil de aceitar. E lembre-se, você não precisa escolher entre ser bom e ser real. Pode ser as duas coisas. E talvez essa seja a única bondade que realmente importa, a que abraça toda a complexidade humana com compaixão e sabedoria. A gentileza que nega a sombra é uma mentira linda. A gentileza que integra a sombra é uma verdade transformadora. E talvez seja a hora de trocar a mentira pela verdade. Mesmo que doa, mesmo que assuste, mesmo que destrua a imagem perfeita que você construiu de si mesmo. Porque do outro lado dessa destruição te espera algo infinitamente mais valioso: a possibilidade de ser genuinamente, corajosamente, inteiramente humano.